As atividades de hoje serão constituídas de uma leitura reflexiva sobre os temas elencados na programação, destacando-se que ao final de todas as exposições haverá tempo destinado para debates. Anote suas perguntas para o final. Compõe a mesa número 1 da leitura reflexiva as excelentíssimas juíza Rosana Basilone Leite como presidente da mesa. Desembargadora Viviane Colucci, que realizará a gestão sumária expositiva. E como expositores da mesa 1, os excelentíssimos juízes deste tribunal, Carlos Alberto Pereira de Castro, Rodrigo Goldschmidt, Luiz Carlos Roveda. Com a palavra, a presidente da mesa, juíza Rosana Basilone Leite. Boa tarde a todos. Agradeço à Escola Judicial por essa oportunidade que está dando a gente discutir um tema tão importante como esse, importante para todos nós, para toda a sociedade, que é a reforma trabalhista. Agradeço a presença de todos que estão aqui, todos que estão acompanhando também pelo YouTube, pelas conexões com as varas, e, enfim, pelas conexões remotas. Eu vou ler os currículos dos nossos expositores de hoje, e nós vamos ter a exposição do Dr. Carlos Roberto, Dr. Rodrigo Goldschmidt, Dr. Luiz Carlos Roveda, por enquanto ali, porque ele não quer ficar na frente do painel. E a gestão sumária da desembargadora Viviane. Dr. Carlos Roberto Pereira de Castro é juiz titular da 7ª Vara do Trabalho de Florianópolis, doutorando em Ciência Jurídica pela Universidade Autônoma de Lisboa, mestre em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí, Univale, professor da Escola Judicial da Escola Nacional da Magistratura Trabalhista, professor honoris causa da Academia Superior da Advocacia Trabalhista de Santa Catarina, membro emérito do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, titular da cadeira número 17 da Academia Catarinense de Letras Jurídicas. Dr. Rodrigo Goldschmidt, juiz titular da Vara de Trabalho de Araranguá, Santa Catarina, pós-doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, CAP 6. Professor de graduação e do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESCO. Pesquisador do NUPED UNESCO, autor de diversos livros e artigos científicos, editor da revista do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região. Dr. Luiz Carlos Roveda, juiz de trabalho aposentado, especialista em dogmática jurídica pela Unisul, habilitado para pesquisa no curso do doutorado em Direitos Humanos e Liberdades Fundamentais, realizado na Universidade de Saragoça, Espanha. Integrou o grupo formador de formadores e equipe de usabilidade do PJE, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Professor livre docente de graduação e pós-graduação, vinculado à Matra 12 e Univale. Obrigada a todos. Passo a palavra ao Dr. Carlos Roberto. Bom, boa tarde a todos e a todas. Cumprimentar, pedindo licença à mesa, nosso presidente Grácio, desembargadora Mari, diretora da escola, colega José Lúcio, vice-diretor, nossa presidente da Matra, desembargadora Viviane, colegas Rodrigo e Rosana, de longos períodos já de debate, mais um, estamos aqui iniciando e desde já agradecer a honrosa ideia, a importante ideia de discutirmos e a honrosa posição que me coube de ser o primeiro, né? Que, né, digamos assim, os tomates vão vir mais verdes, né? Os mais maduros ficam para o pessoal, né? Então, o problema da voz não é um problema de áudio, é o que nos acompanham à distância, é um pequeno problema de garganta, mas que eu não estou conseguindo me livrar dele, então vai assim mesmo. Né? Então, gostaria de cumprimentar todos os embargadores aqui presentes, os colegas de primeiro grau, as pessoas que nos acompanham à distância. E, sem mais delongas, porque o tempo urge contra nós, vamos então falar da parte da duração do trabalho. Eu faria apenas uma abordagem muito rápida, só como plano de fundo. Né? Nós vivemos, então,
mais um momento em que somos chamados a pensar o direito. E, é claro, já foi dito aqui por tantos que já falaram antes na abertura, ninguém sustentaria em sã consciência que a legislação se torna imutável, engessada e impossível de ser modificada em algum momento histórico. Talvez o momento histórico não seja o mais oportuno, não é? Mas, de todo modo, nós temos aí fenômenos que merecem a nossa atenção. A questão dos usos, né, da tecnologia, por exemplo, né, mas sempre já pensando aqui, né, com meus botões, uma notícia que eu li na semana passada dizia que 85% dos empregos que existirão em 2030 ainda não existem. Então nós estamos legislando, talvez, para daqui a 13 anos ter que mudar tudo de novo? Talvez. Porque se é assim, né, então nós estamos lidando com a minoria. 15% dos empregos é que estariam regidos por isso aqui que nós vamos ver. Não é? Então, diante lá do nosso tema do ano, que é a questão da litigiosidade, me parece que a reforma, ela, de alguma maneira, trata disso. Na parte processual, evidentemente, isso vai ser mais bem tratado, não é? E, paralelamente à contemporaneidade, à modernidade, nós lidamos ainda com trabalho escravo, trabalho infantil, coisas que uma reforma não muda. Infelizmente, tem que mudar a cabeça das pessoas e não é o legislador que vai fazer isso, pelo menos na minha humilde visão. Vamos lá, então. Temos pouco tempo, preciso falar relativamente rápido. A questão da duração do trabalho, me parece, começa no artigo 4º, porque há uma alteração ali na questão do tempo à disposição, né? E ali se refere, então, à criação de um parágrafo novo, que é o parágrafo 2º, né, que então coloquei ali na tela. E aí visa, a meu ver, esse texto, retirar a possibilidade de reconhecimento de tempo à disposição do empregador, logo jornada de trabalho, de atividades que o indivíduo esteja fazendo no ambiente de trabalho, mas não ligados a ele. Por exemplo, como consultar redes sociais, responder e-mails particulares, ou coisa que valha, bem como aquelas situações que aqui o texto se refere em permanência na dependência da empresa para apenas se assegurar da insegurança nas vias públicas. Que dia mais oportuno para se discutir esse tema, né? Aliás, o fenômeno da semana, porque eu andei causando um certo barulho por causa disso também, já que a minha assessora acabou de ser assaltada essa semana, exatamente na rua Esteves Júnior, onde nós estamos fixados, né? Então, notem que o legislador está preocupado com a segurança, ou melhor, com, agora o texto diz, a insegurança. Pronto. Como tentativa de retirar isso da ideia de tempo à disposição. Depois aparece a grande questão do teletrabalho, né? Eu passo direto ao 75 A, B, C, D e E, para depois falar do 62, né? Porque me parece mais interessante falar primeiro dessa noção do que se colocou como teletrabalho, que não se confunde com o trabalho a domicílio propriamente, não se confunde com o trabalho externo. O texto parece deixar isso relativamente claro. A intenção é o uso dos meios telemáticos, computador, etc., em outro ambiente que não as dependências da empresa, né? Então, quer dizer, a ideia de meio ambiente de trabalho, isso a gente tem discutido num outro curso em EAD, né, falando sobre a parte previdenciária, a questão do acidente de trabalho, me parece ser um tema totalmente ligado a isso aqui, porque se eu exerço meu trabalho na minha casa, com o meu computador, sentado na minha cadeira e na minha mesa, ou talvez até escorado em alguma cama, ou poltrona, ou coisa que o valha, como é que fica a ergonomia? E esse indivíduo, depois que tiver um problema de saúde, como é que nós vamos resolver? Esse é um outro problema. Estou fugindo do tema, deixa eu voltar. Teletrabalho, então, não se constitui trabalho externo, então é um trabalho em um ambiente. Pode ser um coworking? Pode. Pode ser a casa da pessoa? Pode. Pode ser um hotel? Pode. Só não é o trabalho na empresa, no estabelecimento, não é? Então essa é a ideia do 75B da CLT, então, né? E que isso deve constar expressamente do contrato individual de trabalho. Aqui começa uma parte que talvez vários vão na mesma linha que eu talvez vá dizer aqui.
há um pressuposto de que o cumprimento da lei será perfeito, como tudo no Brasil. Basta estar no texto da lei que todo mundo cumpre. Nós partimos de uma premissa, portanto, absolutamente falsa, na medida em que, toda vez que há uma disposição dizendo que há que se ter no contrato uma previsão expressa disso ou daquilo, grande parte das relações de trabalho não se dá dessa forma. Ou seja, aparece então a figura das negociações ou das imposições tácitas. Então alguém vai estar exercendo teletrabalho em casa, porém não está no contrato escrito de trabalho. O que fazer? Não é? Essa é a primeira indagação que parece ser interessante, porque essa ressalva de que tem que estar no contrato expressamente é uma ressalva que eu parto da premissa que está equivocada, na medida em que a informalidade é a regra e a formalidade aqui no Brasil ainda é a exceção, né? Ou pelo menos 50% em cada um desses campos. Depois disso, aparece, a meu ver, aí, né, já que nós estamos em campo de livre pensar, me parece que surge aí a primeira inconstitucionalidade do nosso trabalho. É o parágrafo 2º do 75C. Porque, notem, é evidente que é razoável pensar que, em comum acordo, as partes resolvam optar por trabalhar nessa modalidade de teletrabalho. É razoável pensar que as partes também queiram mudar, mas desde que a premissa máxima do direito seja respeitada. Qual é? O comum acordo. O que diz o parágrafo 2º do 75C? Poderá ser realizada a alteração do regime de teletrabalho para o presencial por determinação do empregador, garantido prazo de transição mínimo de 15 dias, com correspondente registro em aditivo contratual. Fora tudo que eu já disse sobre a questão de estar escrito no contrato, aparece aqui uma previsão de alteração do contrato lateral, do contrato de trabalho unilateral, não é? Que foge à teoria geral dos contratos. Eu não estou nem entrando em princípios de direito do trabalho. Estou discutindo exclusivamente sob a ótica da teoria geral dos contratos, já que a leitura que eu vejo aqui é extremamente civilista. Não é? Não fosse isso, ainda existe o chamado, e aí, citando Maurício Godinho Delgado, né, o princípio da inalterabilidade contratual lesiva. Se é lesivo ou não, o tempo dirá. Mas que é uma alteração unilateral, eu não tenho a menor dúvida que é. Não é? O 75D e E também são mais ou menos nessa linha do todo mundo faz tudo conforme a lei diz, né? Dizendo então que as despesas serão previstas em contrato escrito e serão ônus do empregador, todos quisessem fazer assim. E o 75E que me chama mais atenção, o 75E, né? Eu botei um acento no E, né? Do E. A previsão de que o empregador, aquela questão do acidente de trabalho, né? Então, o empregador terá que instruir os empregados de maneira expressa e ostensiva quanto às precauções a fim de evitar doenças e acidente de trabalho. Fiquei, e até hoje, né, fiquei pensando, e até agora não consegui chegar a conclusão nenhuma. Provoquei os colegas, inclusive no EAD, a respeito disso que a gente está fazendo, e até agora não consegui entender, primeiro, o significado de expressa e ostensiva. Expresso para mim é uma coisa, ostensivo é o quê? Gritar na orelha da pessoa. Porque isso aqui é ser ostensivo. Aliás, é o que está faltando, talvez, na questão da insegurança, policiamento ostensivo. É aquele que você vê acontecer, não é? Será isso? Mas então o empregador vai mandar um fiscal na casa do indivíduo para verificar se ele está cumprindo aquilo? Não vai. Vamos lá, não vai. Não é? E o termo de responsabilidade do parágrafo único exonera o empregador de qualquer responsabilidade decorrente de uma, por exemplo, atividade repetitiva, causadora de males para o trabalho. Né? E é claro, né? Aí rapidinho aqui chegando no 62, para fechar o ponto teletrabalho e chegar na questão da jornada. Obrigado, Rosana. Aparece lá o regime de teletrabalho como hipótese de exclusão da proteção do capítulo inteiro da duração do trabalho, ou seja, alguém que não terá direito a fazer, receber horas extras, adicional noturno, períodos de intervalo, qualquer outro direito daquele capítulo inteiro,
não é? Da CLT. Então, me parece paradoxal, porque teletrabalho não significa que haja a impossibilidade de controle de jornada, não é? Afinal de contas, se eu tenho um computador no qual eu preciso entrar, como todos nós fazemos, aliás, quando os nossos notebooks estão aí funcionando, login e senha, né? Se eu quiser ter acesso a essa informação, digamos que o tribunal quisesse ter acesso à informação de que dias eu acessei o PJE ou qualquer coisa a partir do meu notebook. Os logins e os meus logoffs estão todos lá. Então, dizer que não há possibilidade de controle de jornada é, mais uma vez, um assinte ao bom senso. A outra parte é a parte relativa ao 58 e seguinte. Só para entender aqui o que eu fiz com esse monte de cores aqui, né? O preto é o que entra em vigor agora em novembro, o verde é o que já existe, o vermelho é o que foi revogado. O parágrafo 2º, 58, acaba com o tempo in itinere. Para ser bem direto ao assunto, derruba completamente a jurisprudência a respeito disso. Põe terra arrasada. Então, deslocamento de qualquer forma, e isso tem um dedo muito interessante aí, que é o dedo da indústria automobilística, né? Porque o professor José Lúcio aqui deve me ajudar, né? Para o camarada caminhar lá da entrada da montadora até o posto de trabalho dele, às vezes leva 15 minutos. Exatamente. E isso acabou se transformando numa matéria discutida muito na jurisprudência do TST. Aqui fica muito claro isso. Alessandro, que também atuou lá em São Paulo, Daniele, conhecem bem essa realidade, né? Me perdoem se eu não citei todos os que já estiveram lá na Terra da Garoa. O tempo parcial é modificado para se permitir horas extras. Então desvirtua completamente o Instituto, porque o tempo parcial era aquele em que não era cabível o trabalho extraordinário, sob pena de, aí nós aqui dizíamos isso, se transformar num contrato com jornada regular, não é? Limitando a 6 horas extras semanais. De novo, partimos de uma premissa equivocada. Até parece que alguém vai se limitar apenas pelo texto de lei. Permite uma compensação quinzenal, né, porque tem que haver compensação até a semana posterior à da execução das horas suplementares deste trabalhador a tempo parcial. E, na contramão, a única situação curiosa aí, que é uma contramão, é aquele período de férias do trabalhador a tempo parcial se torna o mesmo período de férias do trabalhador a tempo normal, vamos chamar assim. Porque havia o 130A, que agora é revogado. Então, aqueles períodos de férias são os mesmos do artigo 130. 30 dias para quem não teve até 5 faltas e assim sucessivamente naquela escalinha que todos nós conhecemos do 143. Depois entra, e aí talvez o meu último tópico e o mais polêmico, a questão do acordo individual para compensação de jornada. Dirão, não é problema, isso já existia. Mas surge a ideia do acordo tácito. Não, mas não está a palavra tácito aí. Mas ela vai aparecer. E ali onde está individual, antes era escrito. Então, quer dizer, precisamos interpretar conforme o direito anterior, né? Então, naturalmente, que a intenção aqui é a inclusão do chamado acordo tácito para compensação de jornada. Não é? O parágrafo 1º só adequa o texto legal à Constituição. No parágrafo 3º se fala apenas da questão da não compensação ocorrer, pagamento das horas lá na base remuneratória da rescisão. E aqui, mais uma. O banco de horas por acordo individual escrito. A meu ver, contrapondo o artigo 7º da Constituição, que diz claramente que é necessário haver negociação coletiva para que haja esse tipo de compensação, e mais uma vez uma marcha ré na jurisprudência que dizia exatamente o oposto. A súmula 85 fica completamente desfigurada, praticamente se cancela, porque o parágrafo 6º agora vai mencionar expressamente lá a palavra tácito, né? Bom, concluindo, só para passar adiante, temos ainda a oportunidade de talvez falarmos mais. Tem ainda a revogação do 384 e tem
toda essa discussão da questão do trabalho insalubre extraordinário, que no 60 excetua da fiscalização obrigatória do trabalho, da autorização do Ministério do Trabalho e Emprego, a jornada 12 por 36. O indivíduo vai ficar 12 horas sob ruído e não tem problema nenhum. Vai ficar 12 horas sob trabalho em calor ou frio excessivo e não tem problema nenhum. Nem precisa passar pela inspeção do trabalho. Meus caros, não sou portador de boas notícias, infelizmente, né? A minha fala não é das mais agradáveis. Não sei se a rouquidão também é causa disso, deve ser alguma coisa a ver com ansiedade, problemas de paternidade próxima, né? Etc. Desculpe se passei um pouquinho, muito obrigado, fico à disposição. Obrigada, Carlos Alberto, que começou com uma parte bem difícil do tema. Passar a palavra para o colega Rodrigo Goldschmidt. Boa tarde a todos. É uma satisfação estar presente aqui em mais um evento da escola e poder conversar com os senhores e também com os servidores e demais profissionais que nos assistem. Quero também cumprimentar a mesa, me sinto muito honrado de estar aqui ombreando com vocês, né? Mas como o tempo é curto, eu já vou entrar porque eu tenho que abordar a questão da prescrição e também um novo sistema, que é o sistema de reparação civil por danos extrapatrimoniais. Antes de começar, eu quero já registrar que eu tinha preparado aqui uma exposição, tem 16 páginas, não vou conseguir passar em revista tudo, então eu vou fazer uma leitura e as considerações muito breves. E também estou disponibilizando para os colegas um artigo científico que eu produzi sobre esse novo sistema de reparação civil por danos extrapatrimoniais, um artigo de 33 páginas, onde então a gente desce com maiores detalhes, tá? Vai estar disponível para os senhores e para os servidores. Bom, entrando na questão da prescrição e indo direto ao ponto, é introduzido aqui um parágrafo 2º ao artigo 11, que diz: tratando-se de pretensão que envolva pedido de prestações sucessivas, decorrente de alteração ou descumprimento do pactuado, a prescrição é total, exceto quanto o direito à parcela esteja também assegurado por preceito de lei. Essa alteração introduz aqui a súmula 294 do TST. Súmula essa que há anos é criticada justamente pelo seu caráter flexibilizante, né? Porque pouco importa se a alteração decorre do pactuado ou se há um descumprimento de um dispositivo legal, sendo no curso de um contrato de trabalho, a prescrição deveria ser parcial e não total ou ainda do fundo do direito, né? Então, uma das professoras que critica profundamente a súmula 294 é a professora Carmen Camino, né, cuja autoridade acadêmica dispensa maiores comentários. Depois o parágrafo 3º vai falar sobre a interrupção da prescrição, dizendo textualmente: somente ocorrerá pelo ajuizamento de reclamação trabalhista, mesmo que em juízo incompetente, ainda que venha a ser extinta sem resolução de mérito. Parece taxativo, né, o preceito dizendo que somente ocorrerá a interrupção pelo ajuizamento de uma reclamatória trabalhista. Isso não é recepcionado pela doutrina, né? Por quê? Porque nós temos ações típicas, inclusive no novo CPC, artigos 726 e 727, que fala da notificação e interpelação. Sempre que a gente quiser assegurar ou resguardar direito, a gente pode entrar com essa ação típica, entre elas a questão da prescrição, a interrupção da prescrição. E também a doutrina reconhece como sendo possível qualquer ato inequívoco do empregador que reconheça o direito do trabalhador. Por exemplo, se o empregador está negociando o pagamento atrasado do FGTS do empregado, ele está reconhecendo a existência de uma dívida. Então, ali operou-se uma prescrição, melhor dizendo, uma interrupção da prescrição por um ato inequívoco do empregador que reconhece a dívida. O artigo 11A introduz a prescrição intercorrente. A prescrição intercorrente é velha conhecida nossa, muito debatida, o Supremo admite, o STJ também, porém a súmula do TST e do nosso regional não admite. Sobre dois argumentos. Primeiro,
porque a execução tem impulso oficial e porque o salário do empregado tem caráter alimentar, né? Então, principalmente no que diz respeito ao exercício do ius postulandi, né, o impulso oficial da execução é algo que se impõe. No entanto, é reconhecida agora a possibilidade da prescrição intercorrente, que se opera no processo do trabalho no prazo de 2 anos. A fluência do prazo prescricional intercorrente inicia-se quando o exequente deixa de cumprir determinação judicial no curso da execução. Então, se o juiz insta o exequente a dar um outro meio para prosseguimento da execução, indicar bens, indicar o paradeiro do executado ou do sócio, e o exequente se queda inativo ou inerte, a partir de então corre aí o prazo prescricional intercorrente. Tá? O ponto negativo é justamente para aqueles que não são assistidos por advogados nos autos, né? Aqueles que estão ainda no exercício do ius postulandi. Né? Mas se é possível elencar algo positivo, é que também nós temos uma verdadeira administração da execução. Todos os anos nós temos que retirar do arquivo, né, fazer toda uma pesquisa patrimonial, muitas vezes sem êxito e sem qualquer participação da parte exequente. Né? Então, como já havia, e agora reforçará, alguns serão favoráveis, né, à aplicação, muito mais como uma espécie de administração de processos que se apresentam inefetivos. Tá? Essa seria a contribuição na parte de prescrição. No que diz respeito ao regime de reparação por danos extrapatrimoniais, aqui então a CLT inova, introduzindo todo um capítulo, todo um sistema, e aqui já vem o primeiro questionamento. Será que haveria realmente uma necessidade, né, de uma reforma nesse ponto? Né? O direito comum, o direito civil, sempre foi aplicado supletivamente, subsidiariamente, né, com toda uma história doutrinária, né, eficaz, e que servia aos nossos objetivos primários. Né? Então, a doutrina inicial já questiona a própria necessidade de introduzir esse sistema novo dentro da CLT. Mas se agrava quando a gente lê o primeiro artigo 223A. Aplicam-se à reparação de danos de natureza extrapatrimonial decorrentes da relação de trabalho apenas os dispositivos desse título. Como assim? Então a CLT introduz um sistema fechado, hermético, de reparação civil por danos extrapatrimoniais. Ela está querendo reinventar a roda, né, deixar de lado o histórico e secular desenvolvimento do direito civil, né, a partir de teorias de risco, inversão de ônus probatório, enfim, tudo que se desenvolveu no direito civil para apresentar um sistema novo. Acreditamos que essa não é a melhor interpretação. Até mesmo no regime de direitos fundamentais, artigo 7º, caput, ele preconiza uma cláusula aberta, sistêmica. Não pode a lei infraconstitucional propor um sistema fechado, hermético. Isso aí contradiz doutrina balizada, como por exemplo de Canotilho, né, segundo o qual o direito é um sistema aberto de princípios e regras. Por que aberto? Porque ele dialoga com a sociedade e dialoga com outros ramos do saber jurídico. Então, me parece inadequado ou inoportuna essa expressão. Né? Devemos, sim, continuar aplicando tudo que o direito civil, tudo que o direito comum nos legou e modernidades, né, dentro dessa área de reparação de danos extrapatrimoniais. E aqui vai um adendo. Muito embora o título da exposição seja danos morais, né, hoje está ultrapassada essa compreensão, né, de que danos morais abarcaria todo e qualquer dano extrapatrimonial. Hoje o direito civil, ele contempla danos patrimoniais e extrapatrimoniais. E dentro dos extrapatrimoniais, danos morais, estéticos, danos temporais, existenciais. Então, nesse ponto, o legislador andou bem, porque usou terminologia adequada. Né? Muito bem. 223b. Causa dano de natureza extrapatrimonial, a ação ou omissão que ofenda a esfera moral ou existencial da pessoa física ou jurídica, as quais são as titulares exclusivas do direito à reparação. Muito bem. Primeiro ponto do dispositivo é
uma peculiaridade. Ele não fala de dano moral e não fala de dano existencial. Ele fala de esfera moral e esfera existencial. Esse é um ponto positivo porque nos permite adentrar em outras espécies de danos extrapatrimoniais reconhecidas pela doutrina, né, como já tive ocasião de dizer, o dano estético, o dano temporal, o dano psicológico, né, o dano de afeto, o dano a direitos de personalidade, o dano por ato discriminatório. Então, convido os senhores a fazer uma interpretação extensiva e não reducionista das possibilidades de dano. Tá? Outra situação interessante é que reconhece que esses danos podem ser para a pessoa física ou jurídica. Avança nesse particular a ponto porque as pessoas jurídicas, isso a doutrina civil já vem há muito tempo, reconhece, né, elementos que caracterizam uma imagem externa ou uma afetação externa, como é o caso da imagem, da marca, né, do segredo empresarial e assim por diante, como nós veremos adiante. Outro detalhe é o seguinte, quando a gente fala de pessoa física, não podemos esquecer jamais que há também empregadores, pessoas físicas, que também sofrem direitos, melhor dizendo, danos aos seus direitos de personalidade. Tá? Artigo 223C, a honra, a imagem, a intimidade, a liberdade de ação, a autoestima, a sexualidade, a saúde, o lazer e a integridade física são os bens juridicamente tutelados inerentes à pessoa física. Ora, o rol aqui apresentado é um rol meramente exemplificativo. Ele não é taxativo. Então nós não podemos ler esse inciso à luz do caput, que preconiza um sistema fechado. Nós temos que ler a partir da Constituição, caput do artigo 7º, que preconiza um sistema aberto de outras possibilidades de dano. Tá? E também ficar atentos, né, que está dito aqui inerentes à pessoa física, consequentemente, também o empregador, pessoa física. Né? Não podemos esquecer desse detalhe. Principalmente empregadores domésticos, proprietários de pequenas oficinas e assim por diante. Artigo 223D. A imagem, a marca, o nome, o segredo empresarial e o sigilo de correspondência são bens juridicamente tutelados inerentes à pessoa jurídica. No mesmo sentido, e guardando a bilateralidade do contrato, o rol é exemplificativo, ele não é exaustivo, tá? Valendo registrar aos colegas que sigilo de correspondência, data vênia, não é um dano tutelável somente à pessoa jurídica, mas também à pessoa física, inclusive do empregado, que possui sua conta de e-mail particular ou intranet, a serviço da empresa, que também tem que ter um resguardo judicial, tá? O 223E são responsáveis pelo dano extrapatrimonial todos os que tenham colaborado para ofensa ao bem jurídico tutelado na proporção da ação ou da omissão. Aqui o mérito do artigo é o quê? Alargar a base de reparação civil daqueles que estão chamados a reparar o dano. Isso aqui atende uma tendência moderna da reparação civil. Porém, ele traz uma solução pior do que a legislação civil comum. Porque o artigo 942 do Código Civil preconiza a responsabilidade solidária. Quando dois ou mais agentes causarem um dano, eles ficam solidariamente responsáveis. Ao passo que o dispositivo diz assim, na proporção da ação ou da omissão. Nós vamos ter que balancear isso. Né? E se o autor da demanda não trazer todos os que são teoricamente responsáveis, ele poderá ter a reparação em percentuais, por exemplo, 40%, 30%, ou seja, não será na exata extensão do dano, como preconiza o Código Civil. Pena que realmente é pouco tempo, mas o tema é instigante. Tá? Vamos ver aqui, então, algo mais punjante. Eu tenho que voltar necessariamente ao artigo 223B, porque fala da titularidade dos danos extrapatrimoniais. Isso foi debatido na lista, né, pelo teor do que está escrito aqui. Causa dano de natureza extrapatrimonial, ação ou omissão que ofenda a esfera moral ou existencial da pessoa física ou jurídica, as quais são as titulares exclusivas do direito à reparação.
Pela literalidade do preceito, então, estaria afastado o conhecido dano por ricochete, tá? Que é aquela situação de um familiar, né, próximo da pessoa afetada, que sofre os impactos daquele dano. Por exemplo, um empregado que fica tetraplégico, né, a esposa que cuida dessa pessoa, os seus entes mais próximos, filhos, também sofrem um dano que é reparável. Nós criticamos a expressão, né, a literalidade do dispositivo, dizendo que realmente ele restringe e a titularidade dos danos se avalia pela pessoa que sofreu o impacto. E ele não pode ser excluído a priori pela lei, né, porque a Constituição, por si, reconhece a titularidade das pessoas que sofrem dano moral puro ou um dano existencial. Então, se a Constituição não exclui, não pode a legislação infraconstitucional excluir. O artigo 223G, né, ele fala de itens de dosimetria da pena, né, no caso seria da dosimetria do quantum de beatur da indenização. É muito polêmico, alguns itens são interessantes, como por exemplo, né, a intensidade do sofrimento, a possibilidade de superação física ou psicológica. Realmente o juiz, ao fixar o quantum indenizatório, ele pode fazer esse balanceamento. Mas tem alguns itens polêmicos, como por exemplo, e vou ficar só nesse, o perdão tácito ou expresso. Né? O perdão tácito ou expresso. Se a vítima perdoar, a indenização reduz. Será que o perdão tácito ou expresso pode inclusive excluir a reparação civil? É no mínimo polêmico. Né? Outra situação polêmica é a tarifação. Né, em grau leve, médio, grave e gravíssimo. Né, consequentemente, deixa eu ver aqui como é que ficou. Salvo engano, seria 3, 5, 20 e 50 salários contratuais do empregado. A questão que se coloca é o seguinte, por exemplo, uma caldeira explodiu no ambiente de trabalho. Foram atingidos o empregado, que ganha R$1.000, e o supervisor, que ganha R$20.000. Ambos ficaram tetraplégicos em virtude do acidente. Ao fixar o quantum indenizatório, para o empregado, se enquadrado em gravíssimo, a indenização máxima será R$50.000, ao passo que o supervisor, que ganha R$20.000, ganhará R$1 milhão de indenização, né, por reparação de danos extrapatrimoniais. Isso se sustenta à luz de um tratado internacional, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, segundo o qual os homens nascem iguais em direitos e dignidade. Não se sustenta. O próprio artigo 7º, inciso 32 da Constituição, diz: não haverá distinção entre trabalho manual, técnico ou intelectual. Se a Constituição não distingue, se a Constituição nos iguala em dignidade, me parece que o legislador infraconstitucional não pode estabelecer essa distinção. Quero agradecer. Gostaria de aprofundar bastante o debate com vocês, mas eu ofereço para vocês um texto que vai mais longe. Tá? Muito obrigado. Obrigada, Rodrigo. Esse tema realmente eu acho que a gente precisaria de alguns anos para analisar, mas vamos ver, conforme os problemas que forem surgindo, é um tema que vai ter que ser enfrentado em cada dia. Passo a palavra ao colega Luiz Roveda, vamos prosseguir. Boa tarde, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Muita honra para mim, como ex-juiz, que não tem mais obrigação de aplicar esta lei, estar aqui. Então eu vou dizer para vocês que estou muito mais tranquilo. Tudo bem, soltinho e tal, porque... com certeza. Agora eu vou pedir assessoria aqui dos estagiários para achar a minha exposição aqui. Aqui, ó. Ah, tá aqui. Acho que é essa aqui. Essa aqui. Eu vou começar... Isso. Ok. Muito obrigado. Gostaram, né? Eu vou começar a fazer isso para faturar uma graninha extra. Pessoal, eu vou direto ao ponto, tá? Em relação às férias, não há muito o que falar. As modificações são pequenas, né? E, basicamente,
ocorre a questão do fracionamento de férias. Perguntaram-me, então agora pode fracionar em 3 períodos de 10 vezes? Não. Né? Há um período mínimo de 14 dias e os demais períodos podem ser mínimos também de 5 dias. Quem defere as férias continua sendo o patrão, isso também não mudou. Claro que se o empregado pedir, posso tirar 5 dias essa semana e tal, aí tem que sair as férias na boa. O que mudou de positivo, que eu achei que não constava na lei, é que o início do gozo das férias tem que ser no mínimo 2 dias antes dos feriados ou dos repousos. Isso não havia escrito na lei. Então agora, se o cara não pode começar férias na sexta-feira, e nem no dia 6 de setembro, né? 6 de setembro, 14, então esses dias já estão excluídos por lei. Essa é a parte boa. O que pode causar alguma dúvida é a questão depende da concordância do empregado esse fracionamento. Como é que vai se dar essa concordância? É tácita ou é escrita? O pior, né? Como é que vai se dar essa discordância? Vai ser complicado. Entendo eu, e aí eu vou colocar já como ex-juiz, né? Que a concordância tem que ser escrita. Tem que ser escrita porque quando a lei quer dizer que é tácita, ela expressamente menciona. Então, o que ela não menciona, que é tácita, deve ser escrita. Agora aí, eu entendo que se tiver escrita essa concordância, aí presume-se correta, tá? Aí a prova contra isso passa a ser inteira do empregado. Uma vez que haja uma concordância escrita, pessoal, essa concordância foi mediante coação irresistível, foi mediante erro, foi mediante fraude. Caso contrário, está valendo. Próximo ponto que eu queria colocar é em relação, aí já falando sobre o trabalho da mulher, é a revogação do artigo 384. Sobre essa revogação, só 2 pontos me parecem interessantes. O primeiro é se constitucionalmente poderia ser retirado esse direito que era específico e não previsto claramente na Constituição. Isso veio a Constituição, já estava escrito. O que aconteceu? Para nós que somos mais velhinhos, né? Alguns empregadores começaram a não conceder o direito, alegando que não havia sido recepcionado pela Constituição, porque homens e mulheres eram iguais, portanto, se o homem não tinha, a mulher também não tinha. Aí até que o Supremo disse, não, esse é um direito da mulher, isso foi recepcionado. Aí os advogados começaram a pedir isso para os homens. Ora, se homens e mulheres são iguais, e as mulheres têm, eu quero também. Né? Enfim, isso começou a povoar o nosso dia a dia lá. Aí, essa alteração da CLT, que a meu ver tem um destino muito claro, que é a justiça do trabalho, ela não se destina ao trabalhador e nem ao empregador. Há muitos temas que são claramente para a justiça do trabalho. O artigo 8º é de uma clareza singular, né? Diz, o parâmetro para ser utilizado é o Código Civil e acabou. Senhor juiz, presta atenção. E como diz o Tavares, assim, o legislador diz o que a lei quer dizer, mas quem diz o que a lei diz é o juiz. O juiz vai dizer, a lei diz isso e é assim e acabou. Né? O legislador diz, eu acho que quer dizer assim, mas quem diz o que a lei diz é isso. E o segundo ponto, pessoalmente, eu acho que não tem inconstitucionalidade, tá? Acho que isso não é uma cláusula pétrea, é uma cláusula especial e que ela não fere a Constituição ao retirar essa regra especial, pessoalmente. Pessoalmente, tá? O segundo é o seguinte, existem normas coletivas que já prevêem esse direito, mas dando, por exemplo, em vez de 15 minutos, 30 minutos. Então, no meu entendimento, mais uma vez, para ajudar a contribuição, eu entendo que essa norma coletiva tem valor, enquanto vigente a norma. Né? Se a norma acabou, acho que não se integra ao contrato de trabalho. Sobre esse tema, era isso. Gostaram? Gestante, trabalho em local insalubre. Essa deu muita confusão também, essa questão, foi muito debatido. Mas a síntese é o seguinte. Antigamente, se nós pegarmos essa apostila que foi colocada aqui, bem escrita, dizia o seguinte: a empregada gestante
será afastada. Será afastada. Enquanto durar a gestação, lactação, de quaisquer atividades, devendo exercer as suas atividades no local salubre. Aí, isso tinha um parágrafo que foi revogado, que dizia o seguinte: não tendo a empresa um local salubre, ela perceberá o salário. Esse parágrafo foi vetado. E aí, o que aconteceu? Demandas judiciais, e vai lá no Justiça do Trabalho, vai lá no Justiça do Trabalho para resolver isso. Pois bem, parece que a ideia era resolver essa lide trabalhista. E aí, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, parece que a solução foi essa. Para as atividades em grau máximo, o trabalho é proibido. Certo? Em graus médios e mínimos, é permitido. É permitido, não é proibido, é permitido. E aí, salvo a apresentação de atestado médico pelo médico da empresa? Não. Pelo médico de confiança da mulher, né, que recomende o afastamento do local. Então, a ideia, você lê o artigo ao contrário, vai perceber o seguinte, ó, que aqui diz que é proibido, mas você tem que ver, tem que entender onde é permitido, né? Se é proibido lá, é porque é permitido nos outros graus. Com relação ao lactante, o trabalho em local insalubre e intervalo para lactação. O trabalho é permitido em qualquer grau de insalubridade. Em qualquer grau de insalubridade. Porque é um inciso específico do artigo 394-A. A lactante, mesmo em grau máximo, é permitido. Também, salvo a apresentação de atestado médico de confiança da mulher recomendando o afastamento. E aqui há um outro acordo individual aqui também, que é em relação aos intervalos mediante acordo individual. A lei anterior não definia quais eram os horários de intervalos. Não definia e não falava em acordo. E quando empregador e empregada não se acertavam sobre o momento, porque, por favor, a criança não tem hora para isso, né? A criança tem a sua hora, né? Então, agora, diz que eles entrarão em acordo. E se não entrarem em acordo, como é que vai fazer? Justiça do Trabalho. Há um detalhe aqui que talvez seja positivo, é que talvez, como a lei fala em 2 intervalos de 30 minutos, como isso possa ser em acordo, talvez as partes estipulem 1 hora integral. Meia hora mais meia hora, grudadas uma na outra, igual a 1 hora de intervalo. Pode ser 4 de 15. Pode ser 4 de 15, né? Não dá? Aí. Agora, a lei não falava da questão de que se a empresa não tiver o local, agora fala. Se não houver na empresa um local salubre para o trabalho da mulher, qual o trabalho da mulher? Aquela que o médico disse, ó, você não pode trabalhar nesse local aqui, porque isso pode fazer mal, ou para a gestação, ou para a lactação. Então, ela será afastada do trabalho e receberá o salário maternidade, se for o caso, né, da gestante, incluído aí o adicional de insalubridade. Em relação ao trabalho da gestante, encerra-se aí a minha participação. Entendendo que, número 1, do ponto de vista constitucional, eu pessoalmente, o Roveda, acha que não há inconstitucionalidade nessa nova redação. Né? Entendo também que a exigência de um atestado médico, de um médico de confiança da mulher, não fere o direito do trabalhador. Entendo que não fere o direito do trabalhador. E entendo que, uma vez aprestado atestado médico, a empresa não pode se negar. Salvo, evidentemente, se tiver demonstrado uma tentativa de fraude ou alguma coisa assim. A fraude sempre tem que ser condenável, né? Condenável. Mas, a princípio, os elementos fornecidos têm presunção de legitimidade. O ponto mais polêmico que eu acho nessa minha participação aqui é a análise do artigo 457.
não integram o salário, ajuda de custo, o auxílio alimentação em produtos, as diárias, os prêmios e os abonos. Eu vou chovendo molhado um pouquinho, tá, pessoal? Vocês lembram lá na lei antiga que dizia lá que não integram o salário, ajuda de custo e as diárias até 50% do valor. Vocês lembram lá que o auxílio alimentação não integrava o salário desde que fosse escrito pelo PAT, etc, etc, etc. Pois bem, aí criou-se um problema, porque a lei ela é bastante solta, né? Vamos falar a verdade? Que todos os debatedores sobre a lei perderam, os debates foram curtos, foram pequenos, mas os que queriam melhorar, os que achavam que essa lei não devia entrar no ar, perdemos a oportunidade de debater alguma coisa para melhorar o que estava proposto. Nós perdemos a oportunidade, sabe? Talvez na teoria dos jogos, a gente vai lá e diz, olha, é o seguinte, eu vou perder esse jogo. O que eu posso tirar daqui? O jogo estava perdido mesmo, né? Então, e aqui eu quero me prender um pouquinho, ela só tem uma previsão legal no serviço público. Acho que tudo isso nós conhecemos, né? E destina-se a compensar as despesas de instalação para o servidor que tem interesse em passar exercício na nova sede com mudança de domicílio. Na CLT nós encontramos também a necessidade do empregador pagar as despesas com transferência do empregado. Mas a CLT não diz que aquilo é ajuda de custo. Ela não usa a expressão ajuda de custo. Ela usa ressarcimento de despesa, né? Mas as características da definição legal é valor delimitado, vinculado a uma situação especificada e em parcela única. A única regra legal que versa sobre o assunto diz isso. Certo? Para os contratos privados não existe uma especificação. Essa nova ajuda de custo aqui não tem limite. A minha ideia sobre ajuda de custo, e depois eu vou falar no final, é que tanto a ajuda de custo quanto as demais verbas que não integram o trabalho, elas têm umas regrinhas de ouro, que a gente, os juízes, vocês que vão aplicar a lei, deveriam perceber. As diárias não têm limite de valor, presume o afastamento do empregado do estabelecimento e o direito tem alicerce em regulamento interno ou normas coletivas. O que eu quero dizer? É que não existe regra legal que diga que você tem que pagar diárias. Eu já peguei processo de trabalhador querendo, pagamento de diárias porque eu fui sair daqui de Itajaí e fui trabalhar em Tijucas. Tá, mas o seu pedido é baseado em quê? Eu fiquei fora de casa, doutor. Aí recebeu o salário por esse período? Não recebeu. Recebeu o ressarcimento de despesas? Recebeu uma ajuda de custo para compensar o seu deslocamento? Alguma coisa assim? Diárias, então, só tem uma presunção. É presumir o afastamento do empregado do estabelecimento. E a partir de agora, o que acontece? Ela não tem mais limite. Ela pode ser 1, 2, 3 vezes, 4, 5 vezes o valor do salário. Se tiver vinculado realmente ao afastamento do empregado do setor, da atividade dele, do estabelecimento que ele trabalha, para outro estabelecimento, me parece complicado não reconhecer a validade desse pagamento. Prêmio, característica. É vinculado a um desempenho superior ao ordinariamente esperado, pode ser instituído por liberalidade ou negociação, pode ser frequente, não tem limite especificado, pode ser em bens, serviços e dinheiro. Característica essencial do prêmio para mim é a vinculação a um desempenho superior ao ordinariamente esperado. Todos nós que temos veículos, vamos ao posto de gasolina. Se vocês perguntarem para qualquer frentista de posto, ou perceberem, ficarem atentos, vocês vão ver se eles vão dizer assim, o senhor não quer abastecer com a gasolina premium, com a gasolina especial, com a gasolina X? Eles ganham, eles têm, se eles atingirem determinado ponto de venda de gasolina, a gasolina especial, eles ganham um prêmio. Certo? Pela gasolina premium, eles ganham um prêmio, se atingirem determinada cota. Esses prêmios eles estão vinculados a um desempenho superior ao ordinariamente esperado. Mas as empresas só pagam isso em mercadorias. Pela nova lei, se comprovado, a meu ver, que o prêmio é dado não pelo trabalho,
mas como um desempenho superior à média, superior ao ordinariamente esperado, também teria validade jurídica, a meu ver, né? Respeitando ao ditame expresso da lei. Quanto ao abono, ajuda de custo, prêmio e abono são coisas diferentes, portanto, e são coisas vinculadas a regras diferentes. Ajuda de custo é para compensar uma despesa extraordinária ligada ao contrato. O prêmio é para premiar, para dar ao trabalhador algo acima da média, aquele trabalhador que produz mais que a média. E o abono, a regra dele, eu fui buscar nas leis que já prescrevem abono. No abono federal, a gente pode lembrar do abono de permanência em serviço, que eu recebi durante um tempo e não recebo mais. Que era muito bem-vindo, mas ele estava previsto em lei. O abono salarial, o abono do PIS, o abono de férias, que decorre de venda de férias. Eu fui pegar leis municipais que falam sobre abono, e lá no município de Presidente Prudente tem um abono de aniversário para os servidores. Lá no município de Piracicaba tem um abono de desempenho. Certo? O abono, pelo que eu encontrei na legislação, ele sempre é instituído, vamos terminar, ele é sempre instituído por algum diploma legal, ele é previsto no diploma legal, que pode ser uma convenção coletiva, ele depende de uma situação especial, e ele se torna exigível se preenchidas as condições. Eu vou receber abono do PIS se eu preencher as condições. Eu vou receber abono de permanência se eu preencher as condições. Eu vou receber abono de aniversário se eu fiz aniversário. Eu vou receber abono de desempenho se eu tive aquele desempenho esperado. Não tem limite de valor e nem tempo de duração. Regra de ouro da análise do 457 é, número 1, que haja uma situação especial, ainda que ela seja repetitiva. Número 2, que esteja vinculada a um fato concreto. Número 3, que ela seja comprovável. E número 4 é que, qualquer que seja o pagamento, qualquer que seja a natureza da verba, ela se sujeita ao artigo 9º da CLT, que, obviamente, entende como fraudulento todo pagamento que visa inibir a aplicação da CLT. Tempo esgotado, muito obrigado a vocês. Eu passo o microfone aqui para minha colega. Obrigada, Roveda. Sempre claro e até agora me pareceu mais otimista um pouco, ou menos traumatizado, vamos dizer. Menos crítico, talvez. Passa a palavra à desembargadora Viviane Colucci para a gestão sumária. Obrigada. Então, tá ok, muito obrigada. Eu gostaria de parabenizar a escola. Eu gostaria de parabenizar a escola por esse evento tão importante e oportuno. Agradecer o convite à desembargadora Maria Heleda, a toda a valiosíssima equipe da Escola Judicial. E dizer também que é um prazer retornar às atividades da escola. Eu estive um tempo afastada, justamente em razão de que aquele período que eu fiquei na vice-presidente foi um período em que demandou de mim uma energia que eu precisei me afastar para reavaliar valores, retomar projetos, né? Mas é um prazer estar de volta e o meu papel agora é refletir sobre as brilhantes exposições que foram feitas pelos colegas Roveda, Rodrigo e Carlos Alberto. E, nesse sentido, embora meu tempo seja demasiadamente curto, é verdade, né? Eu não poderia deixar de tecer algumas considerações iniciais sobre o contexto em que foi criada essa reforma. É uma das chamadas mini-reformas necessárias aos ajustes do mercado, e para compreender as suas causas e também os valores que ela traz diante de todas essas mudanças econômicas, sociais e jurídicas do século XXI. Bom, eu começo um pouco pela origem do direito do trabalho, que nasceu justamente da reação humanística contra as afrontas, os abusos à pessoa do trabalhador. E só para ilustrar o cenário de desrespeito que havia na Revolução Industrial, eu cito
um diálogo que foi feito, foi resgatado pelo, pode passar outra, resgatado pelo historiador Claude Follen sobre as condições das crianças naquela época, né? Foi um questionário que foi dirigido aos pais e que revela, né, que as crianças trabalhavam das 3 horas da manhã até as 10 da noite, com brevíssimos intervalos, né? Depois eu passo isso para você, porque realmente é um relato valioso, e que sofriam acidentes de trabalho e eram afastadas por semanas e não recebiam nenhuma remuneração. O relato é muito rico, né, mas isso demonstra, talvez, né, que a omissão do Estado trazia tragédias humanas que só poderiam ser contornadas com a regulamentação dos direitos, que se iniciaram, então, com as jornadas de trabalho, o trabalho da criança, no final do século XIX, pode passar, no final do século XIX, até mais intensamente no século XX. Já em meados do século XX, o mundo se depara, então, com uma reivindicação crescente da sociedade pela concretização dos direitos que estavam, então, enunciados, né, e que precisavam ser concretizados. E esses novos direitos eram reivindicados em razão dos novos ares de democracia do final da Segunda Guerra Mundial, mais tarde pela derrocada dos regimes totalitários, especialmente pelo protagonismo dos movimentos sociais e pelo fortalecimento dos sindicatos. Surge, então, a nova teoria do direito, em que se baseou em alguns pontos muito importantes: a justiça distributiva e não a justiça comutativa, a igualdade substantiva e não a igualdade formal, a dignidade da pessoa humana é elevada à condição de princípio, a supremacia dos princípios, então, porque os princípios caracterizam as constituições abertas, passam a ser valores e conduzem ao avanço dos direitos, né? O processo judicial passa a ser um instrumento de efetividade dos direitos e também a hermenêutica se altera radicalmente, o positivismo jurídico vai perdendo espaço para uma interpretação de conforme a Constituição, em que o juiz é o intérprete e passa a repensar o sentido da norma em razão da realidade. O juiz não é mais a boca da lei, ele passa a ter uma atuação mais criativa. E tudo isso visando o quê? A maior inclusão social e a expansão dos direitos. Pode passar. No entanto, nova ordem ocorreu no final do século XX, essa que nos interessa, e no início do século XXI, ocorrem profundas transformações, e eu me atenho aqui a uma análise até o slide 12, eu vou me ater a uma análise que foi feita brilhantemente pelo professor José Eduardo Faria, da Faculdade Getúlio Vargas e da USP, né, sobre os direitos no século XXI. Então, essas transformações ocorreram em âmbito econômico, por causa da crise do petróleo, em razão do encarecimento das fontes de energia, o que concorreu para a crise estrutural do capitalismo industrial e também para o fortalecimento do setor financeiro. Na década de 70, para se ter uma ideia, 80% dos investimentos era para o setor produtivo, que gera emprego, e no ano 2000, 80% dos investimentos foram destinados ao setor especulativo, que não é gerador de empregos. Né? Atrelada a essas alterações econômicas dramáticas, como diz o professor, nós temos também uma transformação tecnológica, o desenvolvimento exponencial da tecnologia de informação e da comunicação. Então, o fortalecimento do mercado e o desenvolvimento da tecnologia de comunicação passam a ditar, né, e passam a mesmo a condicionar as políticas monetárias, econômicas, de investimento nos países. A consequência da nova conjuntura
econômica, as consequências foram muitas. A primeira, diante da crise do capitalismo, as indústrias passam a buscar vantagens comparativas por meio da desterritorialização, buscando menores custos de produção e, assim, produzindo aquilo que nós chamamos de dumping social, que é o rebaixamento da mão de obra, que cria uma concorrência entre as empresas. As indústrias passam a se deslocar de países onde há democracia, onde há direitos estabelecidos, instituições eficazes como o Judiciário e o Ministério Público, e se dirigem a lugares em que há salários menores, pouco ou nenhum direito trabalhista assegurado por lei, inexistência de poder judiciário forte, inexistência de Estado de Direito e um sindicalismo fraco. Essas são as características dos países totalitários ou dos países em que há uma democracia muito débil. Para se ter uma ideia, os dados que o professor revela é que, na Alemanha, em 2012, o custo médio do trabalhador no setor industrial era de $50 por hora. No Brasil, trabalhador com a mesma qualificação, $7,13. E na China, 81 centavos de dólar a hora. Então, essa nova ordem trouxe grandes transformações. As empresas também passam a se constituir como grandes conglomerados econômicos por meio de fusões e incorporação, e passam a constituir como novo centro de decisões econômicas. Né? Como diz o professor José Eduardo Farias, quem tem o capital manda na lei, né? Cumpre ou descumpre a lei. E o que nós vemos aqui é que as empresas passam a obedecer apenas à legislação que lhes interessa. Né? Os conglomerados têm uma dimensão extraterritorial, juntam-se, fundem-se empresas de todo o mundo para se fortalecerem, e que isso por terem uma dimensão extraterritorial, isso se incompatibiliza com a ideia de soberania, que, sob ponto de vista espacial, é sempre atrelada ao lugar, ao território. E essa dimensão extraterritorial é facilitada pela alta tecnologia da informação e da comunicação. Outra questão importante, né? E aí também nós vemos a normatização dos organismos supranacionais, que a desestatização do direito, porque esses organismos internacionais, Banco Mundial, OMC, FMI, passam a expedir normas para as condições necessárias para o desenvolvimento do mercado. Há também um descompasso anterior, querida. Há também um descompasso muito grande entre o mercado e o poder judiciário, porque o mercado funciona em tempo real, enquanto o judiciário funciona no tempo do devido processo legal. Isto é, com a propositura da ação, com o contraditório e com duplo grau de jurisdição. Então, não é à toa que o Banco Mundial financiou a reforma do Poder Judiciário no Brasil e, entre 1994 e no ano 2002, injetou cerca de 982 milhões de dólares a fundo perdido no Brasil para financiar a reforma. Bom, deixa eu ver. As ações da economia de mercado no campo dos direitos, ela segue alguns princípios que foram formulados por universidades e estudiosos. A reforma do Poder Judiciário, com a valorização dos precedentes, né, em descompasso com a tradição franco-românica dos países da América Latina, por exemplo. A reforma da legislação com a eliminação dos princípios, numa tentativa de eliminar o ativismo judicial, e porque os princípios sempre representam uma discricionariedade para o juiz, no sentido de promover uma melhoria, um avanço nos direitos, a redução dos direitos sociais e, do mesmo jeito, fortalecimento, né, no contrapartida, o fortalecimento do sistema penal, a proteção dos direitos de liberdade, especialmente os de liberdade do Estado, expansão dos mecanismos alternativos de resolução dos conflitos, que significa, em última análise, o esvaziamento da exclusividade dos tribunais. Eu também citaria aqui, no nosso caso, o sucateamento dos órgãos de fiscalização e também a punição aos juízes e aos membros do Ministério Público, como, por exemplo, pela lei da mordaça. Bom, quais os impactos da economia de mercado no campo dos direitos sociais? A heterogeneização das relações de trabalho, com categorias
de trabalhadores diversificada, né? Os trabalhadores qualificados e os não qualificados são terceirizados, recebendo salários menores, a precarização das relações de trabalho e a flexibilização em busca do menor custo, a transferência para os países periféricos dos trabalhos degradantes, com baixo salário, que agridem a natureza, e a perda do protagonismo dos sindicatos, que pouco podem fazer em razão dessa nova ordem. Pronto. Bom, a nossa reforma trabalhista ela possui características que se coadunam bem com as exigências dessa nova ordem. Nela predomina a ampla liberdade do poder negocial para a flexibilização dos direitos. E aí eu me ative bastante àquele quadro que foi feito pelo juiz Alessandro Silva e fiz uma sistematização de todos os direitos que foram trazidos aqui pelos expositores, no sentido de que demonstram que o poder negocial ele é amplamente favorecido nessa reforma. Então, por exemplo, no banco de horas, o acordo tácito, jornada 12/36. Eu só vou dizer os direitos, porque brevemente, fazer alguns exemplos, porque isso foi bem tratado aí pelos palestrantes, né? No âmbito das férias também, com parcelamento em 3 períodos, direito da mulher, na remuneração, então, com a cláusula compromissória de arbitragem, adota o termo de quitação anual, dispensa a homologação do plano de cargos e salários, PDI, PDV, com quitação plena do contrato de trabalho, tudo isso demonstra grande prestígio que foi dado ao poder negocial. Também, no que diz respeito à reforma, ela foi caracterizada por promover, a precarização das relações de trabalho, criando o Instituto do Trabalho Intermitente e também ampliando as possibilidades do contrato por tempo parcial. Pode dizer. E ainda é caracterizada pela supressão e redução dos direitos conquistados, aqueles reconhecidos pela lei ou pela jurisprudência, tanto na jornada do trabalho, com a eliminação, por exemplo, do salário in itinere, com o pagamento só do tempo faltante, do intervalo intrajornada, quando é concedido parcialmente. Também na prescrição, porque estabelece a aplicação do Instituto da Prescrição Intercorrente, tudo isso são supressões, né, ou reduções de direito. No dano moral, eu arrolo também as possibilidades, e o meu tempo é muito curto, seria muito difícil de escorrer, e, de alguma forma, já está bem exposto pelos que me antecederam. Ainda, 18, isso, 19. Ela é caracterizada pelo enfraquecimento dos sindicatos, quando se dispensa a homologação dos planos de cargos e salários, quando se dispensa a homologação dos termos de rescisão dos contratos de trabalho, restringe a atuação do judiciário pela adoção de mecanismos como a cláusula compromissória de arbitragem, termo de quitação anual, quitação plena do contrato de trabalho, e ainda promove o menoscabo às normas de saúde e segurança do trabalho, quando elimina, por exemplo, a necessidade de autorização do órgão competente em matéria de higiene e trabalho, pela adoção do regime 1236, desconsiderando por completa todos os trabalhos científicos que apontam a conexão existente entre jornadas extenuantes e acidentes de trabalho. Qual o papel do juiz? Todos os palestrantes, né, apontaram no sentido, inclusive a fala brilhante do presidente, né, e da diretora da escola, quando se fala que existe uma referência muito mais clara, muito mais nítida para nós, que é a Constituição, que são as normas internacionais que foram ratificadas pelo país. E essas normas de precarização, flexibilização, redução e supressão de direitos que estão na reforma, elas têm que ser analisadas com os fundamentos da República Federativa do Brasil, com os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, com o princípio da isonomia e da igualdade,
e com o princípio da melhoria das condições sociais, que no âmbito internacional é o princípio do não retrocesso. Não se trata de uma visão ideológica, como se vem apregoando por aí, colocar a Constituição e as normas internacionais acima das novas leis, mas é uma tentativa legítima de harmonizar o sistema jurídico. Por fim, eu gostaria de ressaltar um binômio que foi colocado pelo professor José Eduardo Faria, muito pertinente, né, diante das transformações. Hoje nós estamos diante do seguinte passo, diante do seguinte contexto: um poder existente que é hostil aos direitos e que qualifica os direitos como custos, como os meros custos, né, em que para as empresas não se deslocarem de seus países, os estados suprimem a responsabilidade do judiciário, restringem direitos, suprimem direitos, realizando-se essas segundas reformas, reformas de segunda geração, como são chamadas, esvaziam o modelo social-democrata de transformação social e transformação política, neutralizando essas conquistas, e, por outro lado, uma ordem desejada que define os direitos como conquistas históricas, como conquistas civilizatórias, ditada pelos ideais de justiça distributiva, solidariedade e inclusão social, né? Eu não poderia dizer que nós estamos num período muito tranquilo em termos de patamar civilizatório. Então, eu cito aqui, infelizmente, eu fiquei muito emocionada ao ver esse texto da juíza federal, porque trouxe para mim um sentimento que eu estava nutrindo e não sabia expressar, né? Ela diz assim: sabe do que são feitos os direitos, meus jovens? Sentem o seu cheiro? Os direitos são feitos do suor, do sangue, de carne humana apodrecida nos campos de batalha, queimada em fogueiras. Quando se revoga um direito, desperdiçam-se milhares de vidas. Quando concretizamos direito, damos um sentido à tragédia humana e à nossa própria existência. O direito e a arte são as únicas evidências de que a Odisseia terrena teve algum significado. Então, é isso. Muito obrigada. Eu só peço permissão para quebrar um pouco o protocolo. Eu gostaria de dedicar essa minha fala tão breve à minha mãe, que hoje faz aniversário, está aqui me vendo. Parabéns e obrigada pela presença. Está participando de um momento importante da nossa história também. Obrigada, desembargadora Viviane. Dar essa visão mais ampla. A gente, às vezes, fica muito na técnica e precisa lembrar de todas as origens do que a gente está discutindo aqui. Eu passo a palavra para o cerimonial. Então, eu convido os excelentíssimos magistrados da mesa 1 a ocuparem seus lugares na plateia para iniciarmos os procedimentos para a mesa 2. Muito obrigado a todos.